Uma saudação muito amiga a todos os que fazem esta família Canção Nova. Continuamos em pleno verão, aqui no coração do Alentejo, nesta linda vila de fronteira, no seu santuário de Nossa Senhora de Vila Velha. Estamos a meditar com todos aqueles que formam os cursilhos de cristandade e por isso os saudamos com especial afeto e amizade nos que formam esta Arquidiocese de Évora. É no coração do Alentejo que nós queremos meditar hoje com Eduardo Bonin no nosso caminhar constante pós-cursilho em quarto dia. É exatamente no ambiente da Ultreia, aqueles que depois do cursilho se reúnem para partilhar a sua vida e crescerem juntos no compromisso pelo tripé estudo, piedade e oração. A estrada é sempre de conversão, mudança de vida, metanoia. Por isso Bonin diz esta frase: o pior é quando alguém pretende que as suas faltas de ortografia se convertam em regras de gramática. Há também quem diga de outra maneira: quem não vive como pensa, acaba por pensar como vive para se justificar. Efetivamente, não é a palavra de Deus que se tem que adaptar a cada um de nós. Somos nós que nos temos que converter à palavra de Deus. Efetivamente, sou eu que tenho que me converter à Igreja. Não é a Igreja que tem que mudar para se tornar como eu quero ser e sou, sem esforço de conversão. Estamos a tocar um ponto muito importante da nossa vida. Muitas vezes rasgamos páginas do Evangelho, cortamos frases que o Senhor proclamou para não incomodar a nossa vida, para não entrarmos na estrada da mudança. Então nós dizemos que o nosso erro passa a ser norma, que o nosso erro passa a ser verdadeiramente o modelo a seguir. Essa atitude presunçosa e ao mesmo tempo orgulhosa não é de abertura ao Espírito Santo, de transformação interior. Então, aquilo que Eduardo Bonin nos pede é que assimilemos a palavra de Deus, transformando-nos nessa palavra, que todos os dias Cristo nos faça, que seja o nosso oleiro e que nós, como Maria, invocada nesta igreja de Nossa Senhora de Vila Velha, nos deixemos fazer por Ele. Não é o erro da nossa ortografia que passa a ser padrão, mas é a palavra de Deus que é padrão para que a minha vida se transforme por ela. Fica então connosco neste programa, porque vamos caminhar juntos na verdadeira estrada do Evangelho. Não esqueçamos que o Senhor nos apela a que cada vez mais transformemos a nossa vida nele e o deixemos ser o podador, o escultor, o oleiro da nossa vida. Que a estrada leve a Jesus. Que todos os dias a nossa estrada se cruze com Ele. Vou fazer um apelo muito concreto ao exame de consciência. É importante percebermos qual é, na nossa vida, a dificuldade maior. A nossa atitude de fuga à palavra de Deus mais frequente. E que, ao terminar o nosso dia ou em qualquer outro momento que nós escolhamos, façamos uma leitura do nosso dia, olhando exatamente para a nossa vida. E que seja muito simples esse diálogo com o Senhor. Na minha vida, onde é que Cristo esteve mais perto de mim? Onde é que eu o senti vivo em mim? Na minha vida, onde é que Cristo esteve mais longe de mim? Onde foi que eu senti que o neguei? E então eu estarei a corrigir a minha ortografia pelo dicionário de Deus e a gramática da Bíblia passará a ser o critério do livro que eu escrevo todos os dias e que um dia há de ser aberto na eternidade e lido por Deus. Que hajam correções, que hajam emendas, é próprio que eu viva do modo empenhado
na redação do livro da minha vida, que seja a história da salvação, o meu Evangelho, onde Cristo passou e escreveu em mim. Fique connosco, vamos crescer juntos. Saúdo mais uma vez todos aqueles que connosco vivem este programa de Ecolores através dos meios de comunicação Canção Nova. Estamos a fazer um caminho. Depois de falarmos no pré-cursilho e no cursilho, nós hoje vamos entrar num momento seguinte a que na mentalidade e na linguagem cursilhista chamamos o quarto dia, o pós-cursilho. O quarto dia que, como ouvimos no programa passado, vai até ao último dia da nossa vida nesta terra, até entrarmos no encontro e vivermos o encontro com o Senhor face a face. Um exemplo para nós deste pós-cursilho é e sempre será Manuel de Alhanos. Convido, antes de continuarmos o programa, a conhecer um pouco mais este grande homem, este grande jovem, este grande militante, este grande dirigente. Quem foi Manuel de Alhanos? Manuel de Alhanos é o exemplo de dirigente cristão. Vamos aqui ler uma pequenina biografia, aquela mesma biografia que é lida dentro do cursilho de cristandade, como um exemplo do homem de Deus ao serviço dos seus irmãos. E diz assim, no rolo dirigentes: Manuel de Alhanos foi um mártir da Guerra Civil Espanhola de 1936. Era um jovem estudante, amante da vida. Ficou órfão de mãe muito novinho e, quando jovem, em 1932, começou a fazer parte da juventude da Ação Católica Espanhola. Aí encontra jovens inquietos como ele, que partilham as suas inquietações apostólicas e desejos de santidade. Sonhava ter uma mulher, aquela que seria a sua esposa e a mãe dos seus filhos. Mas, em 1933, ele faz uns exercícios espirituais que marcaram para sempre a sua vida. Ele percebeu que a sua vocação fundamental era o apostolado e a santidade. Então, na linha do apostolado e da santidade, na linha da normalidade da vida e da normalidade como milagre fundamental, ele estudou arquitetura e era o melhor aluno do seu curso. Junto dos colegas exercia o seu apostolado, caracterizado pela humildade e pelo serviço a todos, sem distinção. Foi artista, poeta, mas o seu ideal era muito superior. O seu ideal era a união vital com Cristo e com Cristo crucificado. Ora bem, em Espanha viviam-se tempos de tensão e de guerras insuportáveis. A Guerra Civil Espanhola, 36 a 39. Em 18 de julho de 1936, começou o seu martírio. Foi apanhado pelas milícias e ficou em prisão domiciliária. Confessava valentemente e sem medo a sua fé. Por isso fizeram-se buscas domiciliárias e, como não encontraram nada, tiveram que o libertar. Porém, a 16 de novembro, voltaram a revistar-lhe o quarto. E aí sim, encontraram a arma incriminatória. Uma cruz branca e verde, símbolo da juventude da Ação Católica Espanhola. Na noite seguinte foram buscá-lo a casa e, como era normal, os carcereiros libertaram-no de madrugada para que as patrulhas de manhã, nas ruas de Madrid, o encontrassem e o fuzilassem. Bem dito, bem feito. Assim aconteceu. Uma patrulha de milicianos encontra-o e levam-no para o fuzilarem. Dão-lhe empurrões para que corra à sua frente. Agridem-no, ofendem-no. E Manuel resiste a tudo, em silêncio e com uma serenidade incomparáveis, apertando fortemente o seu crucifixo no bolso das suas calças. A sua serenidade enfurece cada vez mais os soldados. Um deles, surpreendido com a resistência daquele jovem, pergunta-lhe onde é que ele vai buscar tantas forças. Manuel,
com uma valentia e uma segurança absolutas, tira o crucifixo das calças e responde: Cristo e eu, maioria absoluta. E beijava incansavelmente o crucifixo. Esta foi a razão do seu fuzilamento. Manuel recebeu as descargas no seu corpo enquanto continuava a beijar o crucifixo. No seu diário ele escreve muitas vezes: por Cristo, mais e mais. Como para simbolizar a sua entrega total a Cristo, o miliciano cravou-lhe o crucifixo na boca acorunhada. Eram estas as primeiras horas do dia 18 de novembro. Manuel de Llanos alcançou a vitória definitiva. Cristo e eu, maioria absoluta. Antes de trazermos então um pouco da história e da importância de Manuel de Llanos neste quarto dia, quero saudar mais uma vez o Sr. Dom Francisco, que semana após semana, encontro após encontro, aqui está connosco nesta grande jornada de levar o movimento mais além. Sr. Dom Francisco, obrigado por estar connosco. O gosto é meu, uma saudação a todos os nossos amigos Canção Nova, um abraço aqui desta Igreja Matriz da Vila de Fronteira, na Diocese de Évora. Eu, quando estava agora a ouvir a pequena biografia que está no Rolho Dirigentes de Manuel de Llanos, eu estava a pensar no encerramento, na clausura do cursilho, que é no fundo uma vivência, primeira vivência, não é? Deste entusiasmo, deste espírito de caridade que nós trazemos dentro do cursilho, não é? E pensar no rolho mais além. Não é? O último rolho do cursilho de cristandade que é dado no encontro posterior ao cursilho. O que é um encerramento? Antes de mais. O encerramento é parte do cursilho. O cursilho de cristandade é feito normalmente numa casa com ambiente reservado para que se possa estar em paz, sem intromissões, e podemos imaginar que é feito sobretudo pelas pessoas que vão participar no cursilho, pelas pessoas que estão a transmitir, a compartilhar as suas experiências nos rolhos, por aqueles que ajudam também, porque há sempre trabalhos logísticos no cursilho, como em qualquer evento, e podemos imaginar, enfim, que poderá fazer parte também a cozinha, todo o trabalho de lavandaria, mas não é assim. O cursilho é feito por uma multidão imensa, por todas as pessoas que um dia viveram o cursilho de cristandade e vivem ligados a uma outreia, que são aqueles que são a retaguarda orante, que fazem a oferta da sua oração. E porquê é que fazem a oferta da sua oração? Porque experimentaram um dia a riqueza de um cursilho na sua vida e quer que todos tenham essa oportunidade, que ninguém viva privado dessa oportunidade. Uma das coisas muito bonitas é que no encerramento ou no ato de clausura, que é a mesma coisa do cursilho, onde devem estar sobretudo cursilhistas, no princípio do movimento só entravam os cursilhistas e as cursilhistas, os que fizeram oração. Uma vez que foi conhecida essa oração, gente que rezou muito, que se sacrificou, como é saboroso num mundo onde tudo se paga, onde tudo se cobra, onde há muitas formas de cobrar, para além das económicas, que é de facto ficar dependente do outro, ou ter que agradecer de outra maneira, ver ali pessoas que não me conhecem de parte nenhuma e que dormiram no chão e que fizeram jejum e que fizeram uma peregrinação a pé e que foram ver doentes a um hospital, que foram visitar idosos, que foram estar com crianças sem família e ofereceram esse tempo por mim para que eu me encontrasse com Deus, para que eu tivesse a graça da fé, de acreditar no amor de Deus, de me abrir ao amor de Deus e deixar que Ele me fizesse tudo o resto em mim, porque tudo é dom de Deus, num encontro com Ele.
tudo é dom de Deus. Então, o encerramento é isto, é o encontro daqueles que estiveram no cursinho de cristandade, o encontro daqueles que fizeram o anúncio, a equipa reitora, laical e a equipa sacerdotal, os que fizeram os trabalhos logísticos de refeições, de material e as pessoas que foram de facto a retaguarda orante. É o encontro de toda a família da grande experiência do cursilho. O que se vê, a ponta do iceberg, e o que não se vê, o que está imerso, que é pelo menos tanto como o que se vê, mas normalmente é muito mais. O que não se vê é o mais importante. A grande família que orou e que vem acolher e que vem receber e que vem abraçar. Eles são os braços do pai do pródigo. No encerramento não pode estar lá o irmão mais velho. Todos acreditamos naqueles irmãos, mesmo os que tenham tido vidas muito pouco recomendáveis anteriormente. Mas agora eles são outros e são do Senhor. Que bonito aquele texto de Paulo a Filémon, por causa do escravo Onésimo. Todos têm lugar na comunidade cursilhista, no fundo na igreja. E hoje cruzámos-nos de uma maneira maravilhosa com o Papa Francisco. Estão ali as periferias existenciais, as periferias sociais e também as periferias éticas. Os que se converteram são um movimento de convertidos. É a festa dos filhos, aquela festa do pai que matou o vitelo gordo. Então a plenitude do encerramento, no meu entender, há de ser sempre a Eucaristia final, sempre que possível, presidido pelo Bispo Diocesano, o grande sinal sacramental da presença de Deus no meio do seu povo, o sacramento do Pai, sinal de Cristo, cabeça e bom pastor, que celebra a ação de graças por aquele cursilho. E é o primeiro rolho, digamos assim, daqueles novos cursilhistas. Em público, eles vão dizer o que foi para eles o cursilho. Eles vão abrir a sua vida, eles vão testemunhar, muitas vezes o vão fazer, no silêncio, na coerência, na alegria e na esperança, mas ali vão, por palavras, dizer o que foi o cursilho para mim. Tendo como referência um leigo, um jovem, como escutámos, Manuel de Alhanos. Em que é que a vida de Manuel de Alhanos nos pode ajudar e influenciar a sermos cristãos coerentes, conscientes e até comunicados, não é? No nosso dia-a-dia? Manuel de Alhanos viveu numa perseguição. Estava num local onde, na Guerra Civil de Espanha, 36-39, a preponderância do domínio era do Partido Comunista, portanto a chamada ala vermelha. Como sabemos, a outra ala, que era também ela totalitarista, de Franco e o general Mola, chamada Falange, fazia também um domínio com as regras de uma guerra, muitas vezes no desrespeito pelos direitos da pessoa humana. Mas, concretamente, Manuel de Alhanos estava do lado dos vermelhos. Foi preso, não aceitou negar a fé. Ele, como membro da Ação Católica e dirigente da Ação Católica, usava o seu crucifixo e, ao encontrarem-lhe o crucifixo, tiveram a evidência do seu crime. Era cristão católico. Foi executado, como foram, enfim, multidões de cristãos na Guerra Civil de Espanha, e ele quis morrer beijando Cristo no seu crucifixo. É nessa hora que ele é agredido pela coronha de um miliciano e, espetando-lhe o crucifixo nos lábios, ele grita: "Eu e Cristo, maioria absoluta". Estamos num tempo de igreja que sofre, igreja do sofrimento. Estamos num tempo em que há muitos mártires, também mártires do silêncio, em atitudes intolerantes, quando o crente é visto como alguém anacrónico, fora de tempo, que de facto acredita em coisas que não são científicas. Quando nós fazemos a experiência de uma sociedade muito marcada pela corrupção e facilmente vivemos nessa contingência da tentação. Hoje temos que viver da força de Deus. Reparemos que Manuel de Alhanos
viveu esta experiência na sua coerência, no seu ser. Não estaria lá nenhum fotógrafo, não foi capa de revista. Ele foi fiel ao seu Senhor. Manuel de Llanos é um testemunho de vida muito atual para todos nós. Ser cristão tem, de facto, este risco constante da fidelidade ao Senhor, mesmo que custe o preço da nossa vida, como Ele deu a vida por nós. E voltamos a Inácio de Antioquia, aos primórdios do cristianismo, ao século II, que eu tenha a dignidade de dar a vida por ti, tu que destes a vida por mim. É uma mística muito complexa dos mártires, mas é o testemunho supremo. E aí compreendemos como é de facto o Senhor que nos faz, que nos dá a sua força, como nos identificamos com Ele. É um misticismo dos mártires que acompanha todos os tempos da história da Igreja. Eu penso que não há um único ano na história da Igreja sem mártires, nestes 20 séculos. Estou a pensar um bocadinho naqueles mártires que nós normalmente não damos por eles. As famílias que sofrem o martírio do desemprego, o martírio de um filho que tira um curso e não encontra saída, o martírio de um desempregado em casa. E como todos sabemos, caso não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, como diz o ditado, não é? Onde há droga. E nós vivemos isto todos os dias, não é? Fazemos esta experiência todos os dias. Às nossas portas, cada um de nós, se vive o milagre da normalidade, vê isso até nas nossas próprias casas, não é? Rara será a família, eu não sei se haverá alguma família que não tem a chaga de um desempregado, de um divorciado, com todas as consequências que isso traz, não é? E Manuel de Llanos também é uma referência e um testemunho para estas pessoas que vivem este tipo de martírio. Eu gostava de acrescentar o silêncio de Deus. Perante o sofrimento, tantas e tantas vezes, as pessoas experimentam este silêncio de Deus, que parece que não responde à nossa oração. E daí a crise da fé. O perder a noção do amor de Deus é uma marca do nosso tempo. A crise da fé no amor de Deus. O não dar conta que Ele está na nossa cruz, que Ele está identificado com o nosso sofrimento e que Ele nos potencia na nossa fraqueza para, com a sua ajuda, vencermos. Gostava também de referir uma outra forma de debilidade, que é um amolecimento das convicções. Hoje vivemos uma cultura que amolece. Há uma frase tirada de um livro que é a Cultura Light, a cultura da leveza. Tudo perde a sua essência, não é? A cafeína do café, o descafeinado. Somos capazes de tomar produtos que foram, no fundo, empobrecidos naquilo que é a sua essência. E esta onda vai-nos amolecendo, ou seja, nós vamos cedendo e quando menos conta damos, nós fazemos aquilo que não aceitávamos fazer. Tornámos-nos incoerentes, muitas vezes. E nós encontramos cristãos que caem nestas incoerências. Nós todos caímos nestas incoerências muito facilmente. São formas de perseguição moderna, de autênticas lavagens de cérebro, de, ao mesmo tempo, fazer-se percursos com padrões, propostas de vida de uma sociedade consumística, onde as pessoas se tornam coisas. Damos tanto valor às coisas que as pessoas passam a ser uma coisa. E as pessoas passam a ter preço também. As pessoas têm preços. Há certas profissões que as pessoas têm preço, são compradas e vendidas. E a certa altura não temos dignidade, mas preço. E, de facto, o ser humano tem sempre dignidade, porque não é coisa, não tem preço. Não há preço para o ser humano. O seu preço é absoluto, porque é a sua dignidade de filho de Deus. Ora, é neste mundo que ser cristão exige, de facto,
esta coerência cotidiana, mas não é uma coerência espartana, uma coerência de quem se esforça do seu lado, como quem quer atingir determinados recordes, atingir determinadas metas, e por isso se ginastica, e por isso faz exercício, e por isso faz o seu treino até a exaustão. Aqui é esta abertura a Deus para que nos faça viver em Deus. É isso que se chama viver o curso além do cursilho? Sem dúvida. Quando o Eduardo Bonin diz eu e Cristo, maioria absoluta, está a dizer que Deus foi a sua força, que Deus foi que lhe deu o alento para aquela fidelidade, para ser mártir no supremo testemunho da sua fé. Este para além, este viver as bem-aventuranças, é exatamente ser feito por Deus. As bem-aventuranças são os critérios de Deus, é o olhar de Deus. As bem-aventuranças são as pegadas de Cristo. As bem-aventuranças são o resumo da vida de Cristo. Cada bem-aventurança é um pedaço da vida de Cristo. Nós, quando olhamos para esse último rolho, que o escutamos já no quarto dia, que o escutamos já em ambiente de ultreia, já na primeira semana depois do cursilho, nós já fizemos a primeira experiência de ser cristãos no meio de um mundo sem Cristo, muitas vezes, quer dizer desumanizado. Então aí sabe bem nós escutarmos as bem-aventuranças. Eu tenho que pôr os meus pés nas pelgadas de Cristo. Eu tenho que escrever páginas no livro da minha vida com a mesma gramática e o mesmo dicionário de Cristo. As bem-aventuranças é o olhar de Cristo para a vida e para a vontade de Deus na sua vida. As bem-aventuranças é, de facto, a identificação máxima com Cristo. É Ele que me faz, é Ele em mim. É este caminho o nosso quarto dia. Nossa Senhora ajuda-nos a fazer o quarto dia. Ela é a discípula por excelência. Ela, sendo a mãe do Filho de Deus, por isso a mãe de Deus, ela é por excelência a discípula, aquela que concebeu pela fé. Eis a humilde serva do Senhor. Acreditou em absoluto e por isso concebeu e é a mãe de Deus. É exatamente ela o nosso modelo nesta estrada. Pedia-lhe que fosse o porta-voz de todos aqueles que neste momento nos estão a ver, estão a ouvir, e levantasse a sua voz em prece por todos aqueles que são chamados a viver o seu quarto dia, o seu pós-cursilho, nesta fidelidade a Deus, nesta firmeza, nesta valentia de Manuel de Alhanos e nesta serenidade e confiança própria de Maria. Tendo aqui esta imagem tão bonita de tanta devoção deste povo, desta terra de fronteira, pedia-lhe que, em nome de todos, elevasse a nossa voz ao coração de Maria, para que ela leve tudo ao coração do Pai. Antes de tudo, dou graças ao Senhor por nos fazer viver neste tempo, o nosso tempo. Um tempo exigente, um tempo que nos pede verdade, um tempo que reclama pela coerência. Um tempo que não nos deixa ser cristãos de fachada, de hipocrisia. Um tempo onde se busca a verdade até ao pormenor. Um tempo mediático, um tempo de informação. Quero agradecer a Deus essa possibilidade de vivermos num tempo assim exigente que nos pede coerência e que não permite a hipocrisia na nossa vida. Que o mundo veja em nós testemunhos de Cristo e que cada um de nós, pela força de Deus, seja esse testemunho vivo de Cristo. Nossa Senhora, estrela da manhã, nos ilumine as noites escuras da vida e nos indique as madrugadas que estão para chegar, as primaveras que estão para vir, que seja sempre alento da nossa esperança. Em horas, muitas vezes, de invernos de fé e de desertos de humanização, que ela seja essa estrela da manhã, assim, a dar-nos o alento e a coragem. Para todos os que possam estar a sofrer, para todos os que possam viver provação,
a certeza que a história nos deixa da fidelidade de Maria, a Mãe de Deus, aos seus filhos. Ela é cantada por todas as gerações como aquela que é fiel. O Senhor foi-lhe fiel a tudo o que lhe prometeu. Ela permanece nessa fidelidade à nossa condição de filhos e por isso com ela podemos contar nesse sofrimento, nessa pergunta sem resposta, nessa hora de desencanto, que Maria seja estrela da manhã, aqui, nesta terra de fronteira, invocada há muitos séculos como Nossa Senhora da Vila Velha, ela que foi esperança de tantas gerações e nunca desiludiu. Que a paz de Deus, transmitida pelo coração imaculado de Maria, esteja sempre presente em nós. Ela que foi templo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que no seio da Trindade vive eternamente. Amém. Amém. E com Maria, eu e tu e Cristo, maioria absoluta. Eu chamo-me João Fernando, sou padre há 21 anos e fiz o meu cursilho no último ano do seminário, em 1994. E para mim foi uma experiência muito forte, embora fosse seminarista e tivesse feito, portanto, muitas experiências a nível de espiritualidade no seminário, mas de qualquer modo para mim foi uma experiência muito forte o convívio com leigos, neste caso fazer o cursilho com eles, exatamente como eles. Na altura também era leigo, uma vez que ainda não tinha sido ordenado padre. Entretanto, como padre, realmente apaixonei-me por este movimento e tenho acompanhado na minha diocese, na diocese de Coimbra. Portanto, eu sou de Oliveira do Hospital, trabalho na paróquia de Midões e noutras paróquias da Unidade Pastoral de Tábua, e vou, nestes 21 anos de padre, vou acompanhando este movimento, vou colaborando, participo em muitos cursilhos como diretor espiritual e também vou colaborando com o movimento a nível nacional no nosso país. Participo em diversas atividades de formação de dirigentes e vou dando o meu contributo. É um movimento que eu acho muito importante e muito atual na Igreja, porque está muito voltado para os leigos, para a vocação dos leigos e para os ajudar a viverem a sua vocação no meio do mundo, no meio da sociedade, a darem o seu testemunho como cristãos. Por isso, parece-me que é um movimento muito atual e que ajuda muito os cristãos leigos a viverem a sua vocação, a darem testemunho, também a fazerem a nova evangelização na nossa sociedade. Para mim é um movimento muito importante e muito atual e por isso tenho muito gosto de colaborar com ele.